Entramos naquela estrada de barro, rumo ao desconhecido. O nosso objetivo é encontrar as pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo governo Lula. Foi assim que chegamos em Guaribas. Nossa primeira visão é uma casa de farinha. Vai, passa, Fábio. A Guaribas antes não era no mapa. Não existia Guariba em lugar nenhum, só do Caracol para aqui. Era a terra que os filhos choravam e o pai não dava jeito. Você sabe como é a vida da escravidão? Andava quase nu, com o pé no chão. Meu amigo, o povo daqui não tinha aparência de gente, não. Não tinha. Essa é a cidade que encantou o mundo na pobreza. Essa é a cidade de Guariba, que nós vivemos hoje. Aí chegou um homem trovado à noite. Disse aqui chegou o Fome Zero. Nós, oxê, o Fome Zero? Ah, Maria. Sim. E pra que é isso? É pra nós fazer aqui um programa. E as mulherzinhas tudo na fonte, os pezinhos descalços, só o bar. Guaribas ficou famosa nacionalmente desde que foi apresentada ao país como a cidade onde começou o Fome Zero. Quando o Lula entrou na presidência, os filhos de pobre foi comer na mesa, mas os filhos de rico. De colher, garfo e de comer na mesa. Quando o cartão Bolsa Família chegou, todo mundo, se estava deitado, se levantou. Nós agora vamos viver. Frequentar a escola é um dos requisitos para entrar e permanecer no Bolsa Família. De acordo com o IBGE, a frequência escolar de crianças e adolescentes de Guaribas, entre 6 e 15 anos, atingiu 90% da meta em maio deste ano. Quando você vai até o lugar e encontra com as pessoas e vê a grandeza daquelas pessoas e vê que é verdade, vidas foram transformadas. Porque o Lula foi o presidente que Deus já deixou no mundo. O Lula e o Elton Dias, porque se não fosse eles, aqui não tinha mais ninguém, aqui nem falava que lugar era esse. Só se fosse os aviões que passassem por riba. Mas por o chão não tinha não, porque aqui não tinha mais ninguém. Tudo aí deformado, velho, de passar a noite sem dormir com fome. Com fome de sede, e sede nós tínhamos sede de água. Mas hoje estamos com a água toda dedicada. Quem botou foi o Lula, aquele filho de Maria Santíssima, que ele é quem... Jesus é quem vai tirar ele daquela cadeia que eles botaram ele, por injustiça. Então meu celular toca e eu vejo que é uma pessoa do núcleo de campanha me ligando, eu atendo e a pessoa já me fala, Lula vai ser solto. E eu tenho uma reação imediata de repetir essa frase, Lula vai ser solto? E aí as pessoas ao redor escutam e começa imediatamente uma grande mobilização. Quando eu olho de novo ao meu redor, eu já estou cercado de pessoas da comunidade. Lula vai ser solto? Que horas vai ser? Como é que vai ser? Porque nessa casa de farinha a gente não tinha televisão, a gente não tinha rádio, mal pegava o sinal do celular. E eu falo, calma, vamos entender o que está acontecendo, E uma grande euforia ali já no momento. E desliguei o telefonema e ficamos esperando. Nós chegamos na Polícia Federal por volta de 8h30, 9 horas da manhã, eu, o deputado Vadi, doutor Manuel Caetano, doutor Rocha. Nós chegamos ali e apresentamos o alvará de soltura, o que imediatamente teria que ser cumprido por quem estivesse ali. Eu subi para dar notícia ao presidente. Eu disse, presidente, arrume suas coisas que você vai sair daqui agora. Eu acho que num dado momento eles haviam decidido cumprir a ordem. Nós chegamos a entrar com o carro na garagem, estávamos à porta do elevador, aguardando que o elevador chegasse. O agente da Polícia Federal chegou e disse, olha, vocês vão ter que esperar mais uns minutinhos porque o Sérgio Moro resolveu dar uma olhadinha nessa decisão. A gente falou, como assim o Sérgio Moro? O Sérgio Moro não tem nada a ver com isso aqui é vara de execuções. Ele falou, não, mas o senhor sabe como é que é, aqui ninguém decide nada sem falar com o Moro. Quem avisou o juiz Sérgio Moro? A Polícia Federal aqui. Isso é muito grave. Tudo começou pouco depois das 9 da manhã, quando o desembargador de plantão do Tribunal da Segunda Instância da Lava Jato, Rogério Favretto, mandou soltar o ex-presidente Lula. 3 horas depois, o juiz Sérgio Moro, que é de primeira instância, afirmou que o desembargador de plantão não tinha competência para tomar essa decisão. O delegado, entre cumprir uma ordem de um desembargador
e cumprir uma outra ordem absolutamente ilegal de um juiz de primeiro grau de hierarquia inferior, ele optou por cumprir a ordem ilegal de um juiz de hierarquia inferior. Aquilo ali foi a demonstração inequívoca de que a Lava Jato havia se construído como um poder paralelo. E nós sabíamos que a partir do momento que aquilo se tornasse público, ia ser muito mais difícil para a gente poder garantir o cumprimento. A partir de meio-dia e meio, 1h da tarde, aquilo saiu no G1 e quando saiu do G1 foi para Globo News. Acabou de chegar que o TRF4 emitiu um habeas corpus para soltar o ex-presidente Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso no dia 7 de abril em Curitiba. Às 2 da tarde, 2h13 da tarde, para ser preciso, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato na segunda instância, determinou que a decisão do juiz de plantão Rogério Favreto não fosse cumprida. Mas menos de 2 horas depois, o juiz Favreto, o desembargador, voltou a ordenar a soltura do ex-presidente Lula. Quando o desembargador Rogério Favreto, na metade da tarde, dá 1 hora para que a Polícia Federal determine que o presidente Lula seja solto. Plantão. O desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favreto, divulgou às 4h04 um novo despacho mandando soltar novamente o ex-presidente Lula, contrariando decisão anterior do relator da Lava Jato do mesmo tribunal, o ministro Gebran Neto. O desembargador Favreto determinou o imediato cumprimento da medida de soltura no prazo máximo de 1 hora. Plantão falou que já tinham liberado, ou daqui 1 hora vão soltar o Lula. E aí nós estamos aqui muito alegres. Primeiramente, o Mumildo saiu ali, que ele é quem sabe direitinho dizer que o desembargador diz que esse negócio de ficar lá e cá tem que soltar logo. Daqui 1 hora vai solto. E nós estamos aqui doida para fazer uma caminhada, com fé em Deus, que é para nós mandar lá pro Lula. Livre, Lula, livre, Lula, livre! Felicidade genuína do povo de Guaribas. Era a prova concreta de que tudo foi verdade, velho. Livre, meu povo! E nós percebemos que havia uma enorme armação, porque nós estávamos desde as 9 horas da manhã com o alvará de soltura e ninguém queria cumprir aquele alvará de soltura. Mais informação chegando aqui, Beth. Me parece que já é a decisão do Carlos Thompson, é isso mesmo? É uma decisão bastante longa, eu peço mais um pouquinho de paciência para acompanhar aqui. Tinha uma decisão eletrônica no tribunal, mas ele não aparecia por quê? Porque já havia uma decisão do Thompson Flores, que era o presidente do tribunal, e que ele tornaria sem efeito aquela decisão, o que é totalmente ilegal. O presidente do TRF, ele não é superior hierárquico de um colega seu desembargador, mas no estado de exceção em que nós vivemos, né? Em que juízes de primeiro grau mandam até no Supremo Tribunal Federal, aquilo foi possível, aquela teratologia, aquela monstruosidade foi possível e a ordem do desembargador Favreto não foi obedecida. Então aquilo ali foi um dos atos mais violentos contra o Estado Democrático de Direito, que vai ser uma página a ser estudada, que envergonha o Poder Judiciário brasileiro, naquele domingo onde o Lula, mesmo com uma decisão com alvará de soltura, nenhum agente público se dispôs a cumprir a decisão da Justiça e a decisão nunca foi cumprida. A questão só foi resolvida às 7h30, mais de 10 horas depois da primeira decisão de soltar Lula. Presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, decidiu então que o ex-presidente Lula deve permanecer preso. Eu jamais imaginei que fosse acontecer o que aconteceu naquela noite, naquele fim de semana, aonde foi um juiz de férias se manifestando sobre um caso como se o réu fosse dele. Olhem o nível de pessoalização do processo, que reflete o quê? Uma imensa contaminação. Não pode soltar o meu réu. E depois nós tivemos ali uma sucessão de intervenções de presidente TRF, Polícia Federal se recusando a cumprir liminar. Nunca vi isso. Nunca vi. Foi bom porque desmascarou toda essa farsa da justiça paranaense. Moro ligando para o superintendente, ficou completamente fora de si, parecia aquela figura lá
Senhor dos Anéis, my precious, né? Meu precioso, não quero soltar o Lula. Eu hoje fiquei até alegre que disse que ele ia ser solto hoje. Aí quando falou de novo que não ia mais, hoje não ia mais soltar, me deu foi dor de cabeça. Eu assisti jornal até o Lula ser preso. Quando o Lula foi preso, aquela Globo, a Globo, eu não ligo nela. Não ligo nela, não liguei nela mais nunca. Soltar ou não soltar o ex-presidente Lula, essa foi a dúvida, Nádia, que movimentou o cenário político e o cenário jurídico ao longo do dia de ontem. Teve aí o envolvimento do Ministério Público e a Polícia Federal no meio disso tudo aí, de braço cruzado, sem saber se... Aí o que acontece? Vocês estão fazendo tudo isto só para tirar o direito de Lula para ser candidato. Mas o que acontece? Quem sofre somos nós. É a parte mais fraca. Não mataram Jesus Cristo. Desse mesmo jeito estão fazendo com o Lula. Quando eu imagino que ele está lá na prisão, nos libertou e está lá na prisão. Por que é que persegue um homem daquele? Por quê? Que injustiça. O coração do Lula é de Deus. Não é esse povo que está aí, eles querem é os ricos. Porque a ordem deles é do Lula. É porque o Lula é do pobre e eles são do rico. Um abraço do Lula, um abraço do Lula, um abraço nosso pai, um abraço das amigas. Deus levou meu pai, levou minha mãe, mas deixou ele. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente! 7 de abril de 2018. Inicia-se um longo processo de luta e resistência em nosso país. Vamos resistir nesse acampamento e nas ruas até você ser livre. Juventude por Lula livre! Liberdade pra Lula já! Lula tinha escolhido a priori o Jacques Wagner para ser o seu sucessor. E achava que o Wagner, por ser do Nordeste, ter sido nosso governador, ter aprendido muito na política, nas relações da política, seria o nome ideal do PT naquele momento. Até a véspera do dia 5, nós não sabíamos quem ia ser o escolhido pelo Lula para ser vice. Eu mesmo achei que o candidato do PT seria o Jacques Wagner. A minha convicção era que, se não fosse ele, nenhum outro nome do PT conseguiria superar essa muralha que foi construída no bombardeio que foi feito durante todo esse período e na própria prisão dele, no impeachment da presidenta Dilma. E ele acabou optando, então, pelo Haddad. Em outras circunstâncias um pouco anteriores, eu imaginava que o Ciro pudesse aceitar a condição de vice, mas o fato é que essas duas possibilidades se exauriram, os dois pela recusa, e eu era o coordenador do programa de governo do Lula, então eu estava senhor ali das ideias que o partido e o Lula tinham para a próxima etapa. O Partido dos Trabalhadores anunciou o nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a vice-presidente na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial deste ano. No mesmo encontro, o PCdoB confirmou a desistência da candidatura de Manuela Dávila. Manifestação da maturidade política do PCdoB naquele momento, que percebeu que uma aliança com o PT era fundamental frente às ameaças que nós estávamos vivendo da democracia brasileira e das ameaças que nós estávamos vivendo de uma movimentação da extrema-direita brasileira que crescia no país. A ameaça que estava sobre o Brasil era muito grande. Nós tínhamos Lula preso, nós tínhamos Marielle executada. Nós sabíamos diante do que nós estávamos. Era o momento de pensar como que nós estávamos nos fortalecendo, ou tentando nos unir, tentando nos fortalecer para dias
muito difíceis que seriam os dias da batalha eleitoral. No início de maio, né, a gente acabou indo para a campanha do presidente Lula, né, fomos chamados para esse desafio de fazer uma campanha de um candidato que estava preso há mais ou menos um mês, e era realmente uma situação completamente diferente de tudo que a gente já presenciou, ouviu na vida, né. Haddad era o vice que foi lá levar o registro e registrou Lula como candidato a presidente da República. Foi feito esse registro. O nosso programa foi contando essa história, né, da ida a Brasília com um grupo de pessoas, com o MST, com vários movimentos sociais, chegando ao TSE para registrar a candidatura Lula. Ele está completamente protegido por um dispositivo da própria lei da ficha limpa que garante um recurso em casos como o dele, onde há flagrante cerceamento do direito de defesa e um julgamento muito parcial. Aquilo foi construído como um plano emergencial de denúncia de um país que é uma das maiores democracias e economias do mundo e que tinha o seu maior líder, que venceria as eleições preso. Esse é o assunto. O assunto não é se a chapa era Lula, Haddad e Manuela e se Manuela ia ser ao fim vice de Lula ou de Haddad. O assunto era por que isso acontece? Isso acontece porque um juiz prendeu injustamente um ex-presidente da República. Voltando de Brasília, né? Na verdade ontem estivemos em Brasília, protocolamos o pedido de registro da candidatura do Lula, na qual eu figuro como candidato a vice-presidente, e hoje nós vamos informá-lo sobre toda a tramitação jurídica e sobretudo sobre a ação política daqueles que continuam perseguindo o presidente Lula, uma caçada implacável. Enquanto o TSE julga o seu registro, ele tem as prerrogativas de participar de tudo, de debate, de horário eleitoral, fazer as gravações, como qualquer outro candidato. It's an honor for me to be here representing Lula with Lula's lawyers at the Human Rights Committee here in Geneva, where 18 judges uphold the fundamental rights of human beings. These issues, which are quite crucial, I think, to Brazil at the moment, are going to be raised, are being raised by this petition that we're lodging at the Human Rights Committee. Nesse meio tempo, em toda essa disputa e toda essa discussão, vem uma decisão da ONU, do Comitê de Direitos Humanos, dizendo que o Brasil precisava tomar providências para garantir o direito democrático de uma candidatura do presidente Lula. O Tribunal Superior Eleitoral está julgando os pedidos de impugnação do registro da candidatura de Lula à presidência. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou por barrar o registro do ex-presidente com base na lei da ficha limpa. A defesa do ex-presidente insistiu que o Brasil tem que acatar a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. O que está aqui a decidir esta corte, pela primeira vez na sua história, é de que forma um Tribunal Superior brasileiro deve receber uma decisão da Organização das Nações Unidas que pede, que clama, respeite os direitos políticos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sob pena de perecimento do direito. Mas um juiz do tribunal diz assim, não devemos nos curvar à ONU. Que isso, gente? A ONU somos nós é que criamos a ONU. Para justamente nos protegermos do arbítrio das grandes potências, seja da Rússia, da China, dos Estados Unidos, quem for. Nós estamos botando tudo isso abaixo. A decisão da ONU que concedeu uma medida cautelar, algo muito raro, muito difícil de acontecer, um posicionamento externo mais evidente de reconhecer que existe algo de muito errado em todo esse processo. O que tem algo de escandaloso, né? Se você pergunta, por exemplo, para juristas, para juízes de outros países, para eles avaliarem a situação de um país onde o favorito às pesquisas, um ex-presidente, a principal liderança política do país, que estava na frente, que tinha grandes possibilidades, talvez a maior possibilidade, de ganhar as eleições, é preso às vésperas do processo eleitoral, depois impedido de se candidatar, isso mostrava um certo temor expresso
das elites, seja das elites dentro do Estado, seja das elites econômicas, de que aquilo não era possível, essa opção não poderia estar disponível. Aquele pacto democrático de que havia sido conquistado, de que a esquerda tem o direito de se organizar, de disputar, inclusive de ganhar as eleições, não está mais disponível. Boa noite. O TSE barrou a candidatura de Lula. Os ministros consideraram que o ex-presidente está inelegível por força da lei da ficha limpa, que impede a candidatura de condenados em segunda instância, caso dele. Com essa decisão, ele ficará fora da propaganda de TV e rádio, que começa neste sábado para candidatos a presidente. E o PT terá no máximo 10 dias para indicar substituto. Se o TSE, àquela altura, reconhece o direito à candidatura, o ex-presidente vai para a urna e vence, todo o trabalho que tinha sido feito pela Lava Jato, no sentido de destruí-lo politicamente, teria feito água. A gente se veria numa situação em que um presidente eleito estaria dentro da cadeia. A Lava Jato utilizaria todo o seu poder, que naquela época ainda era um poder razoável perante a opinião pública, para poder emparedar os tribunais superiores, no caso o TSE e fatalmente depois o STF. O que o TSE fez foi cumprir tabela, continuar julgando e talvez jogando conforme já estava sendo jogado esse jogo. Serão 2 petições, 2 recursos com pedido de liminar, tanto na esfera eleitoral quanto na esfera criminal, para que ele tenha o direito de registrar sua candidatura no prazo que foi dado de 10 dias, ou seja, para que não haja a necessidade de substituição no prazo de 10 dias que foi atribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, essas são as decisões do presidente na defesa da sua dignidade, do seu pleito, em respeito à soberania do povo de escolher o presidente da República. Lula fez o que era até esperado pelo seu eleitorado, que ele se mantivesse candidato enquanto houvesse uma chance efetiva e real de poder disputar a eleição. Era isso que as pessoas queriam. Levar ao limite a inscrição, me parece que era respeitar a legislação brasileira. A retirada da candidatura dele, da campanha, era um ato violento, e isso ficou evidente com o esticar da candidatura dele até o limite. E o Partido dos Trabalhadores foi advertido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que novas propagandas eleitorais do PT podem ser suspensas se houver apoio à candidatura do ex-presidente Lula. E faz isso na madrugada. Então, todo mundo que estava envolvido na campanha tem que acordar correndo, receber um telefonema às 2 da manhã e sair correndo para o núcleo de campanha para, a tempo, transformar todas as marcas, transformar todo o discurso, toda a narrativa do programa para se adequar na decisão que havia sido tomada pelo ministro Barroso. Foi um desafio do ponto de vista comunicativo, né? Porque não podia fazer gravação com ele, não podia botar uma equipe para gravar com ele, você não podia tirar ele da campanha, mas também não podia só ter ele na campanha, porque você tinha que um processo de popularização da candidatura do Haddad. Então você tinha que combinar um determinado momento, que era uma transição quase com um choque entre a manutenção da presença do Lula na campanha e uma crescente participação de Haddad, sem substituir o Lula, mas como um seguidor do Lula, como um liderado do Lula. Mesmo um candidato preso, a gente trabalhando imagens de arquivo, ainda assim eles queriam sufocar mais. Precisava que não se pudesse falar Lula. O processo eleitoral de 2018, ele teve como uma estratégia fundamental do PT a manutenção da candidatura Lula até os limites da legalidade. Essa estratégia foi muito combatida dentro do PT e foi combatida também fora do PT por setores de centro e de centro-esquerda. No entanto, se demonstrou a melhor estratégia que o PT poderia ter adotado. Porque não fosse a figura do Lula constar na campanha política que o PT fez antes do processo eleitoral, ele não teria a força popular que teve para confrontar o bolsonarismo.
deixar o homem do campo à mercê de invasores de terra. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Pela primeira vez, a esquerda brasileira enfrentou em eleições um outro grupo político que também mobilizava parte da população nas ruas. Convencer mais uma pessoa de bem que está desinformada e acreditando que nós somos nazistas, fascistas, sexistas, misóginos, xenófobos, racistas. Só nos chamam de quê? E é um adversário que prega uma ideologia. Não é um adversário que diz eu vou chegar ao poder para gerenciar políticas públicas e para conciliar. Ao contrário, ele diz eu vou chegar ao poder para destruir o que existe, para refundar a sociedade, e eu vou chegar ao poder para realmente mudar as coisas. Claro que é mudar para pior. Eu acho que é um grupo que convenceu uma parte da sociedade brasileira de que o suicídio político é uma coisa boa. Eu prefiro arriscar no novo do que persistir no erro. A minha continência, a bandeira americana. Nós viemos aqui para dizer não ao PT. Pode ter certeza, se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Nós estávamos vivendo ali em 2018, claro, com todas as especificidades históricas deixadas de lado, mas algo parecido com a ascensão do nazismo na Alemanha nos anos 30 ou do fascismo nos anos 20. Há uma desagregação do sistema político, há uma desmoralização das instituições e do liberalismo, portanto dos grupos de direita, de centro, que são moderados. E o que sobra? A única alternativa para os setores conservadores e para as camadas dominantes da sociedade é um sujeito desqualificado que diz bizarrices. Respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, eu não empregaria com meu salário. É uma prática que pode ser criminosa, pode ser horrível para a maior parte da população brasileira, mas, de fato, é um grupo político que, pela primeira vez, diz, não, eu não concordo com essas instituições como elas funcionam, eu vou destruí-las. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Claro que ele não vai fazer isso. Não vai se não tiver força para fazer isso. Se tiver, vai fazer sim. No final das contas, o que o Bolsonaro estava propondo na sua campanha era uma mudança de regime. Acabar com esse regime que havia sido estabelecido com o fim da ditadura militar. Porque esse regime democrático foi uma derrota para o Bolsonaro na época. O que ele está propondo é a derrota desse período democrático, desse pacto social que havia sido estabelecido, a qual ele dá o nome de socialismo. Então o bolsonarismo vê tudo o que aconteceu da Constituição para cá como socialismo, seja um socialismo mais light da social-democracia tucana, ou que eles consideram um socialismo radical por parte do PT e do Lula. E nós já estamos a postos aqui para receber o convidado desta noite, candidato Jair Bolsonaro, do PSL. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Em nome do Grupo Bandeirantes, agradeço a presença dos seguintes candidatos que aparecem em ordem definida em sorteio. Também foi convidado o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele está impedido pela Justiça de participar. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos e todas que nos assistem na sua casa. Boa noite ao ex-presidente Lula, que deveria estar aqui, mas está preso injustamente em Curitiba, enquanto o Temer está solto lá em Brasília. Boa noite. Está no ar o debate Rede TV, isto é, com os candidatos à presidência da República. Quero agradecer à Rede TV por ter retirado o púlpito do Lula. Não podemos dar espaço aqui para um bandido condenado por corrupção frequentar esse debate, mesmo que seja virtual. Senhora Marina Silva,
Armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Precisa se preocupar, sim. Um presidente da República está lá para combater injustiça. Bolsonaro, na experiência que ele tem do debate, ele começa a debater com Marina Silva, ele começa a perder credibilidade, porque ele é visto como alguém que ao ser confrontado não dá uma resposta adequada. O pré-candidato do PSL à presidência da República, deputado Jair Bolsonaro, decidiu não participar de debates no primeiro turno. A estratégia do político, segundo o jornalista, é fazer lives nas redes sociais e conversar com o eleitorado no horário reservado aos debates na TV. Bolsonaro lidera as pesquisas eleitorais no cenário sem o ex-presidente Lula do PT. A estratégia de Bolsonaro não participar dos debates o ajudou muito. Ao não participar de um mesmo evento, né, todo mundo assistindo ao vivo a mesma fala, isso dá a possibilidade da campanha de segmentar as suas mensagens para diferentes públicos. Por que as mulheres votaram no Bolsonaro se o Bolsonaro tinha claramente um projeto ou posições misóginas? Por que gays votaram no Bolsonaro se o Bolsonaro se colocava de uma maneira homofóbica? A resposta é, para esses grupos você tinha uma segmentação específica que mostrava exatamente o contrário. Mostrava um Bolsonaro não homofóbico, mostrava um Bolsonaro cuidando das crianças, cuidando das mulheres. A possibilidade de não participação de um evento ao vivo, em que a maior parte dos brasileiros pudesse assistir ao mesmo tempo e longamente, deu para a campanha a possibilidade de segmentar diferentes mensagens e aí conseguir construir diferentes imagens. Todo vagabundo tá armado. Jamais isso pra você que você não merece. Casar, dois homossexuais casarem? Não, pelo amor de Deus. Eu sou contra a política de direitos humanos no nosso país, que só defende presidiário, basicamente. Quem é a mãe de um casal gay que adota uma criança? Quem é a mãe? O bigodudo ou o careca? Sabe a criança? Sabe o gatinho? Sabe! O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você vê aí no primeiro momento, ele é esfaqueado, você vê agora nas imagens, e depois é levado por eleitores. Uma facada para alguns fake, né? O candidato Bolsonaro já estava começando a ficar numa situação desconfortável porque ele tinha que participar dos debates, ele não estava indo e nas entrevistas que ele participava ele realmente era um desastre. E aí, providencialmente, né? Ele é alvo de uma facada muito estranha, envolta aí em 1000 questionamentos, tem vídeos sobre isso e tal, e ele acaba ficando fora de cena, providencialmente ficando fora de cena. Foi um momento, um marco, né, na campanha eleitoral, porque a partir da facada era possível humanizar um candidato que tinha declarações não aceitáveis. Passava a dar a Bolsonaro uma situação de vítima. E, portanto, o ataque a Bolsonaro, ao entreguista que ele era, dando continência à bandeira americana, defendendo a tortura, defendendo os torturadores, defendendo as ideias conservadoras e destrutivas da democracia, passaram a ter um problema. Um dos filhos do candidato publicou nas redes sociais a foto que mostra o pai sentado na poltrona da UTI, fazendo o tradicional gesto com as mãos, imitando armas. Dentro de toda essa discussão, que o Bolsonaro tem uma explosão de menções, de citações ao seu nome, de cobertura da imprensa, de notícias, de compartilhamentos, de publicações no Facebook. E outra coisa, ele que não tinha tempo de televisão passou a ter um tempo na mídia nacional fantástico.
O Jornal da Record começa com a cobertura completa sobre o atentado ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A gente fala agora sobre o atentado ao candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. A gente começa esta edição do Jornal da Globo com as informações mais recentes sobre Jair Bolsonaro. Os detalhes do tratamento de saúde do candidato à presidência, Jair Bolsonaro. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teve febre hoje. As últimas informações sobre o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro. Um atentado à faca contra o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, manchou de sangue a campanha eleitoral, indignou o país e provocou reações imediatas de repúdio e de defesa da democracia. Bolsonaro disse que não aceitará o resultado da eleição se o vencedor não for ele. Bolsonaro e sua militância passam, a partir do dia da facada, navegar num mar tranquilo, onde eles só propõem, atacam os outros candidatos, anulam, as conversações sobre Lula e a cassação do seu direito legal e legítimo de concorrer à presidência, enquanto os outros candidatos das outras campanhas passam a não atacar de forma oficial a candidatura de Jair Bolsonaro. Mas a facada representou, na minha opinião, o fim das esperanças de ter um representante da direita no segundo turno que não fosse o Bolsonaro. Ela feriu de morte as candidaturas da direita, mas ela não, na minha opinião, não foi o que deu a vitória ao Bolsonaro. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, negou ontem à noite um recurso da defesa do ex-presidente Lula para estender para segunda-feira que vem o prazo de substituição do candidato à presidência na chapa do PT. Esse prazo, dado pelo TSE, vence amanhã. O prazo para a troca de candidato a presidente era 11 de setembro, às 18 horas. Até às 17 horas deste dia, portanto, até uma hora antes do prazo final, eu não vi em nenhum momento o Lula duvidar que seria candidato. Eram direitos do povo brasileiro escolher quem bem entendesse para presidir o país. Era assim que ele tratava esse assunto. Por mais difícil que possa ser acreditar, eu vivi e testemunhei esse momento. Enquanto isso, em Curitiba, o PT oficializou a substituição de Lula por Fernando Haddad. Lula decide, então, escrever uma carta onde ele transfere a sua candidatura para Haddad. Então, é um marco no processo eleitoral. É diante dessas circunstâncias que tenho que tomar uma decisão no prazo que me foi imposto de forma arbitrária. Estou indicando ao PT e à coligação O Povo Feliz de Novo a substituição da minha candidatura pela do companheiro Fernando Haddad. Então, a partir dali, nasce uma flor e nasce uma nova esperança, muda o foco, vamos para cima, vamos transferir os votos, vamos mostrar quem é Haddad, Que a gente tinha o que mostrar ainda, Não era tirou Lula, vamos botar qualquer um, não, Haddad, é Haddad, Você está sentindo a dor que eu estou sentindo, mas não é hora de voltar para casa de cabeça baixa. É hora de sair para a rua de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Se Lula fosse candidato, teria ganho, ninguém sabe dizer o certo. Não aconteceu, simplesmente ele não pôde ser candidato. Mas o fato é que a candidatura dele seria diferente de qualquer outra candidatura do PT por conta desse 65% de ótimo e bom da avaliação de seus governos, ainda em 2018. As pessoas queriam resgatar o bom momento de sua vida que elas experimentaram durante os governos Lula. A gente precisava de tempo para apresentar quem é Haddad, quem é esse cara, o que ele fez. Mas o primeiro passo era fazer essa transferência de votos. Lula agora é Haddad. Tiraram Lula, mas agora Lula é Haddad. Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad é Lula. Fernando Haddad, do PT, tinha 4, subiu para 9, cresceu para 13 e agora avançou para 16%. Faltando 15 dias para a eleição, o Haddad chegou a uma tal aproximação com o Bolsonaro que muita gente projetou uma ultrapassagem ainda
antes do primeiro turno da eleição. Agora ele voltou a subir novamente, praticamente na mesma intensidade, e subiu de 16% para 23% das intenções de voto no cenário estimulado. Esse momento em que passou a ser uma quase certeza que o Haddad ia ganhar a eleição é que provocou um conjunto de movimentos. O mercado financeiro começou a dizer que a vitória do Haddad ia provocar uma catástrofe no Brasil. Os militares começaram a se movimentar, e veto para cá e veto para lá. E dentro do bolsonarismo, saiu-se com a proposta de um ataque através das redes sociais para afetar a imagem pessoal do Haddad. Essa foi a tática deles com a construção das fake news, fazer de todos nós monstros para que o verdadeiro monstro se tornasse pequeno diante dos olhos do eleitorado brasileiro. O que é alguém fazer uma brincadeira com tortura diante de alguém que... Só que esse que era tudo mentira. Aqui, ó, vocês que votam no PT, essa aqui é a mamadeira distribuída na creche. Olha a marca aqui, ó, tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, ó, com a desculpa de combater a homofobia. Olha o bico como é, ó. Tá vendo? O PT e a Haddad prega isso para seu filho, ó. Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó, para combater a homofobia. Tem que votar em Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro que é para fazer o filho da gente homem e mulher. O PT e Haddad, Lula, Dilma, só quer isso aqui para nossos filhos, ó. Isso faz parte do kit gay, ó. Invenção de Haddad, viu? Eu não acredito que todo mundo, de fato, quando vê uma determinada informação, por exemplo, no celular, que a pessoa acredite inteiramente, literalmente em tudo. A questão é a seguinte, mesmo que as pessoas possam não acreditar que foram distribuídas mamadeiras eróticas, elas estão partindo do pressuposto de que aquela posição política que é contrária a essas ações se preocupa com as crianças. As fake news mais demonstram que existia, de certa forma, uma propensão em determinados setores da sociedade de não só acreditar nessas notícias, que muitas vezes eles até consideravam falsa, mas que, mesmo sendo factualmente falsa, conversavam com um certo sentimento ou convicções de natureza moral, de natureza política, que essas pessoas realmente tinham. É menos importante a questão de eu acredito que isso é ou não de fato assim. O que é mais importante é eu me sinto como se as coisas fossem assim. O ponto central é, enquanto estamos discutindo as fake news, nós não discutimos absolutamente nada do que era necessário discutir para um futuro de Brasil. E era verdadeiramente uma gincana, assim. Porque à medida que a gente estava aqui trabalhando uma questão, né, dizendo não é assim, não foi desse jeito, não dessa forma, veja, pesquise, apresentando os números e os dados, uma nova surgia. Sabe Gremlin? Né? Chove assim e aparece, era assim. O que a gente foi vendo, por exemplo, ao longo da campanha, é de como a direita conseguiu, do ponto de vista comunicacional, guiar as pautas do campo progressista. O campo progressista responde à direita. No caso, principalmente da prisão do Lula, são duas coisas. A gente tem lawfare e tem uma guerra comunicacional. Sem entender essas duas coisas, é muito difícil entender a ascensão do bolsonarismo. Entrei com um pedido, através do meu advogado, do direito de entrevistar o Lula no período da eleição, o direito como jornalista de exercer minha profissão e poder entrevistar o presidente Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou no final da tarde que o ex-presidente Lula dará entrevista exclusiva aos jornais É o País e Folha de São Paulo. Essa entrevista certamente marcaria muito o processo eleitoral, porque o presidente Lula não tinha falado à nação, não tinha falado ao povo até então.
A maior preocupação de parte dos procuradores é que a entrevista possa beneficiar o Fernando Haddad nas eleições. Então, com essa frase, a gente chega à conclusão óbvia de que a preocupação deles era eleitoral e fazem muita força para que essa entrevista seja barrada, o que no fim das contas acontece, né? Nesse período a entrevista é novamente barrada por um ministro do Supremo Tribunal Federal que claramente, como se viu depois em reportagens posteriores, é um aliado da Lava Jato no Supremo. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. O ministro Ricardo Lewandowski tinha autorizado. Houve um recurso do Partido Novo e o ministro Luiz Fux, que você está vendo aí, falou nananina não pode. Então tá uma confusão danada, a gente não sabe se isso vai para plenário, se o Dias Toffoli, que agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, vai pautar isso. Ninguém está sabendo exatamente o que vai acontecer. Uma situação inédita, uma situação que provoca um desgaste muito grande na corte, revela também uma divisão muito forte nas posições dos ministros e das ministras no Supremo Tribunal Federal, mas que cria um impasse. Afinal, o que vale? A decisão de um ministro ou de outro ministro? Já imaginávamos que aquele cerceamento todo, aquela dificuldade toda para entrevistar o Lula ia muito além da justiça ali do Paraná. Aquilo vinha de Brasília, vinha de conversas do poder, né? E ver o Dallagnol participando dessas conversas, comemorando o fato do Lula não dar entrevista, é uma cena dantesca. Depois de idas e vindas dos ministros do STF, o presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, decidiu manter a proibição à entrevista do ex-presidente Lula na cadeia em Curitiba. É algo que desafia a inteligência jurídica brasileira, os professores, a doutrina, os operadores do direito a justificarem uma situação como essa. Foram questões políticas, aparentemente, que prevaleceram sobre o direito constitucional brasileiro para que se chegasse a essa situação de perplexidade e impasse entre ministros do Supremo Tribunal Federal que decidem contrariamente no caso do presidente Lula. A principal arma do ex-presidente Lula é a fala. Então, todas essas decisões, elas devem ser entendidas como tentativas sistemáticas de caçar a palavra do ex-presidente. Parece muito claro que ele falando é um perigo. O objetivo não era prendê-lo para puni-lo sobre um suposto crime. O objetivo era torná-lo inacessível, inexistente no cenário político brasileiro. E é por isso que dar uma entrevista, aparecer na cena pública, fazia com que todos eles tivessem muito medo de qual efeito isso teria, sobretudo considerando que seria num período eleitoral. Ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, confirmou à Polícia Federal que o PT utilizou a Petrobras para arrecadar recursos ilícitos. Segundo Palocci, houve corrupção em toda a estrutura da legenda e das lideranças do partido. As declarações foram dadas em delação premiada, que teve parte do sigilo derrubada pelo juiz Sérgio Moro. Ali é deliberado, claro que foi deliberado. Foi deliberado, pensado. Como se ele dissesse assim, nós somos direita, nós não queremos PT, não queremos Lula, vamos usar todos os instrumentos ao nosso dispor para derrubá-los. Tudo feito de acordo com o calendário eleitoral, porque o objetivo não é investigar se houve corrupção, se não houve, se alguém recebeu recurso, não é esse o objetivo. O objetivo era político. A própria delação do Antônio Palocci, provada e comprovada por reportagem da Vaza Jato, no Intercept, era fraca. Os procuradores acreditavam nisso.
O ex-juiz Sérgio Moro acreditava nisso também, não acreditava que a delação tivesse força suficiente, mas, no entanto, ele levanta o sigilo da delação no meio da campanha eleitoral. Mas teve um efeito político enorme, porque era vazado para a grande imprensa e saía na televisão. Palocci denuncia Lula, não sei o quê e tal, pronto. O efeito político já estava causado. Para quê? Para enfraquecer a candidatura do PT e, claro, se você enfraquece um lado, você fortalece o outro. Beneficiar com isso o Bolsonaro. Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, não. Uma manhã eu acordei e lutei contra o opressor. Naquele momento, né, do ele não, quando havia um movimento muito forte contrário a Bolsonaro, né, contrário não só ao que ele representava, né, em termos de um candidato com viés totalitário, de um candidato homofóbico. Então ele não marca que a população não está, parte da população não está satisfeita e não quer aquele candidato. Esse dia foi um dia de arrepiar, assim, porque as fotos que chegavam, os vídeos, as falas, artistas, uma mobilização real, orgânica, assim. Então a gente se encheu mesmo de esperança e eu me lembro de ter pensado nesse dia, ganhamos a eleição. Fascismo e Senhor, vamos à luta. No dia do ele não. No dia do ele não. O Brasil inteiro se viu cercado de manifestações, que todo mundo soube o que eram as manifestações. As pesquisas internas apontavam o Bolsonaro crescendo. Associaram imagens de pessoas defecando em crucifixo, de gente fazendo sexo e orgia no meio da rua, imagens inclusive de outros países que não tinham nada a ver com o Brasil. Associaram tudo isso ao ele não, ao movimento do ele não, dizendo, é isso que eles querem fazer com o nosso país. É um momento em que a Globo traz a cobertura do ele não junto com a saída de Bolsonaro, culmina com a saída de Bolsonaro do hospital. No voo para o Rio, o candidato Jair Bolsonaro concedeu uma curta entrevista à repórter Graziela Azevedo. É uma edição de sábado à noite e a Globo traz uma entrevista exclusiva com Bolsonaro dentro do avião. Fundamenta-se ali esse processo de naturalização, de humanização desse candidato. O Brasil acordou de vez e agora o bicho vai pegar pra cima de quem quis retroceder o progresso do país. Há uma combinação de diferentes coisas que acontecem, né? A questão do apoio do Edir Macedo, a saída do hospital e a circulação de mensagens de fake news ajudaram também a ter uma mudança significativa exatamente no momento do ele não. É sobre ti, sobre ti, sobre ti, derrama em ti a unção da vitória mesma, quem Davi ele sim, ele sim, ele sim, vem aí. Quem que nós devemos votar no dia 7 de outubro? Primeiro turno, Bolsonaro. Para não ter escolha, para nós não ter que gastar mais dinheiro, para não ficar todo mundo gastando pro segundo turno. Então é no primeiro. Quem está indeciso é lá que tem que ser, porque acabou, nós gastamos menos dinheiro. Pesquisa de boca de urna do Ibope indica que vai haver segundo turno na eleição presidencial entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. E a hora que as urnas são abertas, o que é isso? Jair Bolsonaro segue à frente com 47,01% dos votos. Isso teve nome: disparo em massa pelo WhatsApp de mentiras, de fake news. O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou hoje que está investigando as empresas denunciadas ontem pelo jornal Folha de São Paulo. O esquema que foi revelado de que empresários bancaram o disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp, isso é uma atividade ilegal de campanha. A gente não precisa de uma legislação nova para enquadrar isso. Empresários pagavam até 12 milhões de reais por esse serviço. Você tinha ali fragmentação de público, bancos de dados enormes com diversos números de celular, o que é vedado pela lei eleitoral. Você tinha empresas, inclusive aquele
dono da van, ele pagava parte da estrutura de comunicação que era a estrutura responsável pela difusão das fake news. Foi uma fraude e nós denunciamos isso na Justiça Eleitoral. No nosso entender, essa chapa tinha que ser cassada e nós deveríamos ter uma outra eleição no Brasil, nos marcos da democracia. Essa eleição realmente ela é produto de um golpe. Mas para além da própria ilegalidade, que é parte desse processo também, na verdade o que você teve foi uma capacidade, uma expertise, uma competência em utilizar as redes sociais de uma maneira ainda inédita nas campanhas brasileiras. É fake news, mas não é só fake news. É uma capacidade de se conectar com um certo sentimento de frustração, com algumas raivas e ressentimentos que estavam fermentando no subsolo da sociedade brasileira e oferecer uma narrativa totalizante que faz sentido, dá sentido à experiência de sofrimento, à experiência de desamparo de várias pessoas. Quando eles fizerem assim, é só a gente fazer assim, que o Brasil tem jeito! O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, você vai apodrecer na cadeia! terá uma limpeza nunca visto na história do Brasil. A eleição de 2018, ela foi a mais violenta da história do Brasil. O maior número de atentados e de assassinatos. E a gente tem que entender que o mestre foi assassinado por reivindicar a democracia e dizer que não tolera o ódio. Eu não tenho controle sobre milhões e milhões de pessoas que me apoiam. Acaba de sair o resultado. Jair Bolsonaro, então, está matematicamente eleito presidente da República. Ele que atingiu até o momento 55,54% dos votos válidos. O maior erro que se possa ter é acreditar que 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno compartilham da visão do mundo Bolsonaro. Nós não temos 57 milhões de fascistas no Brasil. Nós não temos 57 milhões de pessoas que acham que a ditadura é boa, que torturador é herói, que tem que sair matando todo mundo por aí. Essas visões do Bolsonaro, elas pegam um núcleo mais duro. Nós temos um setor da sociedade brasileira que pensa assim, sempre pensou assim, que agora está mais à vontade, agora está empoderado. É evidente que tem, mas ele não é majoritário na nossa sociedade. Nunca foi. E segue não sendo, mesmo com o Bolsonaro. O que aconteceu aí nesse enraizamento social do Bolsonaro é que ele passou a ser visto como alguém que estava contra tudo isso que está aí, de uma forma muito difusa e genérica. A raiz do sucesso do Bolsonaro é, no momento de crise de institucionalidade, de desconfiança da política, de crise de hegemonia do sistema político brasileiro, alguém foi capaz de fazer um diagnóstico dessa crise e oferecer, a gente pode discordar da qualidade dessa solução, mas oferecer uma solução para a crise. O que era completamente falso. Não havia em todos os candidatos alguém que tivesse tanta afinidade com o que estava acontecendo, o que aconteceu no governo do Temer. A política econômica do Bolsonaro é muito parecido com a política econômica do Temer. Durante anos, a direita brasileira, a direita moderada, conservadora, ela não encontrou um candidato popular para enfrentar o Lula. Ela só tinha um discurso tecnocrático, neoliberal, de ajuste fiscal, enquanto que o Lula representava o oposto, né? O discurso das políticas públicas, o discurso de vários programas que passaram a empoderar, né, a população mais pobre do Brasil. Diante da impossibilidade de achar um candidato que emocionasse a população, essa direita foi varrida por uma figura que, ao seu modo, se tornou popular em alguns estratos médios e mesmo pobres da população brasileira.
Eu diria que essa figura é o espelho invertido do Lula. É uma figura também que fala ou tenta falar diretamente com a população, mas claro, com aquela fala truncada, com aqueles conteúdos bizarros, com aqueles conteúdos sem nenhuma lógica, nenhuma coerência. Ao contrário do Lula. Lula é a expressão também de um partido político, ele é a expressão de um grupo que pensou o país. O seu adversário não. Mas essa similitude explica, essa comparação possível explica por que um elemento esdrúxulo, sem história política no Brasil, com uma carreira militar condenável pelos seus próprios pares, conseguiu chegar à presidência da República. Ele venceu, mas ele venceu porque o seu adversário estava preso. O juiz Sérgio Moro será o ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Ele aceitou o convite hoje de manhã, após uma reunião com o presidente eleito no Rio de Janeiro. A Lava Jato apoiou o candidato Bolsonaro extraoficialmente e a partir do momento em que Bolsonaro assume, não poderia continuar essa proliferação de fases da operação e continuar no ritmo que ela desenvolveu ao longo de 5 anos, porque isso seria um fator de instabilidade política e econômica. Quando ele ainda atuava como juiz, quando ele vazou uma delação extemporânea do Palocci para intervir na eleição, ele já era virtualmente ministro se o Bolsonaro ganhasse a eleição. E quando ele aceita ser ministro, ele assina embaixo que ele foi um ator político em toda essa história. E isso foi o ponto inicial que começou a fazer água, começou a deixar entrar água na Lava Jato, a mostrar para a sociedade que aquele processo todo tinha servido a um propósito. Ter feito o convite já era estranho, ter aceito o convite já é fora de qualquer lógica jurídica elementar. E atuar agora como chefe da Polícia Federal, que continua aí a promover operações, etc., a produzir provas, macula o direito processual penal brasileiro e precisa de uma resposta enfática, de uma resposta definitiva, não apenas para o presidente Lula, para o seu caso concreto, mas para resgatar a credibilidade das instituições do sistema de justiça brasileiro. O cargo de ministro, em verdade, possibilitou que ele continuasse no debate político nacional, como ele vinha fazendo ao longo de 5 anos. Muito mais do que juiz de um caso, ele vinha sendo um ator político nacional. Bolsonaro é beneficiado e Moro se torna ministro da Justiça. Enfim, tem algo que se precisa explicar ou precisa desenhar? Agora que o Moro é ministro da Justiça, depois que a Lava Jato conquistou os seus troféus, botou o Lula... Acabou a corrupção no Brasil? Moro se tornou um cúmplice de um governo miliciano, de um governo corrupto. Tá aí, Flávio Bolsonaro, imune. Se esse negócio fosse levado a sério, Moro estava na cadeia. O ex-presidente Lula vai ser interrogado daqui a pouco na Justiça Federal do Paraná sobre o processo que trata das reformas no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Aí vem Atibaia com a Gabriela Hart, a juíza, copiando sentença do Sérgio Moro, quer dizer, ela nem teve o trabalho de fazer uma redação própria, ela copia. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é eu isso. Não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas 3 pessoas que eu lhe falei. Bunlai, Odebrecht e OAS. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa ser... Gabriela Hart, ela faz parte desse perfil
de setores do Judiciário e do Ministério Público que foram capturados pelo projeto de poder. Eu espero que quando a gente conseguir ter o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, não só a sentença do Lula seja anulada, como a gente tenha a oportunidade de investigar toda a participação dessas pessoas nesse processo. Em mensagem enviada aos militantes da Vigília Lula Livre, em Curitiba, o ex-presidente afirmou, abre aspas, eu não estou preso, eu sou refém. Quem não entendeu isso ainda, não entendeu o que está acontecendo comigo, fecha aspas. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. We gotta wait.